descendentes de italiano, então se mesmo com a porta fechada tiver barulho, vocês me avisam, tá bom? Fica Eu tranquila. abro a porta e dou um pito na turma lá fora. Fica tranquila. Então, eu queria apresentar para vocês, pessoal, a doutora Natália Bicudo. Ela é médica formada pela Universidade Federal de São Carlos, tem mestrado também pela UFSCar e fez residência médica em dermatologia pela Unesp de Botucatu. É uma grande honra tê-la aqui com a gente, é uma pessoa extremamente fantástica, né? Uma médica fantástica, uma profissional muito competente, que eu, né, tenho a honra de ter dividido aí um pouquinho do tempo lá na UFSCar, né, de ter conhecido na UFSCar, né, e depois a gente continua, né, se encontrando aqui por Botucatu. Então, escolhi a dedo para falar com vocês sobre lesões cutâneas, ninguém melhor do que ela. Então, Nath, muito obrigado, viu, pela sua presença, por ter aceitado o convite. Foi de pronto, assim, né, super, nem titubeou em aceitar. Então, agradeço muito, viu, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que vai ser muito, muito bacana, muito produtivo. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Eu admiro muito, eu vou chamar ele de Cirola, não consigo chamar de Welder, né? E, assim, eu sempre admirei como veterano, ele já foi meu médico, já precisei dele, então eu morro de orgulho e com certeza aceitaria todos os convites que ele me fizesse. Obrigado. Ah, o Cirola, eles já não sabiam, hein? Pelo amor de Esse Deus. apelido, às vezes eu falo para as pessoas, não, o Cirola, aí todo mundo, quem? Aí eu falo, aí todo mundo, o Helder, eu falo, é ele mesmo, eu não consigo, a gente já virou nome, não tem jeito. Ai, Nath. Mas, ó, muito obrigado, viu? Agora, todo seu. Por favor, fique à vontade, Ó, viu? deixa eu tentar então compartilhar a tela aqui, tá bom? Ah, peraí que eu fui fechar um curso online aqui, que não, ele tem conflito de ver. Aqui, vou fechar também. Peraí que eu sou meio jurássica. Deu certo? Perfeito, já está aparecendo aqui pra gente. Peraí, deixa eu. Como que eu tiro esse negócio aqui? Vai pra cá. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. O título que foi me passado foi Lesões de Pele Suspeitas, né? Então eu pensei em falar sobre o reconhecimento clínico, falar um pouquinho de algumas coisas que vão ser novas para vocês, para que vocês vão ganhando intimidade, como a minha especialidade ela é bem uma coisa bem específica, muitas coisas vocês não vão ter que saber, mas é muito importante saber que existe, né? Então, por isso que eu vou trazer algumas coisas que são obrigações minhas e não de vocês, mas que vocês têm que saber que existe esse caminho, para vocês poderem fazer um encaminhamento correto. E a questão anatomopatológica, que é muito importante também. Então, o Cirola já me apresentou, não vou falar, é tudo que ele escreveu aqui. Eu sou uma médica que eu trabalho exclusivamente em consultório, eu tenho uma formação acadêmica boa, eu me dediquei, fiz residência, fiz a formação tradicional, mas eu gosto muito de lidar com o paciente, por isso que eu fico exclusivamente, mas eu sempre luto para estar sempre atualizada, fazendo cursos, porque eu amo a minha especialidade, então, assim, eu me encontrei naquilo que eu faço. Então, por que que é importante esse tema, né? Por que que a gente precisa falar dessas lesões neoplásicas suspeitas? Então, vamos ver a importância clínica. O câncer de pele, ele é a neoplasia mais comum do mundo. Dentre os subtipos, o melanoma, ele tem uma alta mortalidade. O diagnóstico precoce, ele aumenta a sobrevida do paciente. E para quem que vai, qual é o médico que mais vai chegar esse tipo de paciente? É para o médico generalista. Então, ele tem essa responsabilidade, né, de fazer essa triagem
e saber o que ele vai mandar para frente e o que ele vai falar, não, não precisa, vai só seguir, vai ser reavaliado anualmente. Então, se for pensar, uma grande responsabilidade de quem está ali, por mais que você seja um médico generalista, você sabe, você tomar essa decisão, se você vai encaminhar para o especialista ou se você vai permitir apenas um acompanhamento clínico mais espaçado, né? E um conceito muito importante para vocês que estão aí no segundo ano é o conceito de prevenção primária e secundária. Então, o câncer de pele, ele é o exemplo perfeito de que você consegue fazer uma prevenção primária, então você consegue incentivar a proteção da pele através do uso de chapéu, óculos, Caiu? Natália? Não. O microfone tá ligado? É, caiu. Deixa eu avisá-la, pera só um pouquinho. Meter o pé no cachorro aí, louco. O Cirola derrubou ela depois do trote aí. Ah, derrubei onde já se viu me expor dessa maneira? eu caí? Oi, Nath, caiu. Agora voltou. Tá, vou voltar então um pouquinho, tá bom? Que eu fui falando e não percebi. Tava aqui ainda, já estava na estrutura? Tava lá no chapéu. É, na prevenção primária versus secundária, Nath. Tá, deixa eu recolocar então de novo, peraí. Então, deixa eu voltar. Então, o que eu estava falando é que a gente consegue, com a questão do câncer de pele, promover uma prevenção primária e secundária da doença. Então, a primária, a gente consegue, são exemplos, a proteção solar, através de óculos, chapéu, blusas de proteção ultravioleta, filtro solar, e a secundária, através da detecção precoce. Então, a gente sabe que você vai minimizar o dano ao paciente, tanto estético quanto funcional, e dependendo do tipo da neoplasia, você vai conseguir até salvar a vida dele através dessa prevenção secundária. Então, a neoplasia cutânea, ela consegue exemplificar muito bem esses dois conceitos de prevenção primária e secundária, tá? E aí, nós vamos abordar um pouquinho, porque se a gente vai falar de pele, a gente precisa falar sobre a estrutura da pele. E aí, nós temos a divisão clássica, básica, em epiderme, derme e hipoderme, e tem duas células principais, né, que, é claro, existem outras células, mas a gente vai falar muito sobre melanócitos e ceratinócitos, tá?
Aí, aqui, eu tô com a estrutura da pele, então epiderme, derme, hipoderme, uma coisa bem básica, né? E aqui eu peguei do Junqueira, que é o livro de histologia, ele já destrincha um pouco mais as camadas epidérmicas, e o que é interessante para vocês é que, assim, a gente consegue fazer uma visão aplicada. Então, cada camada da pele, se tiver uma alteração, vai repercutir numa doença. Então, por exemplo, a gente tem a camada córnea, que já é uma camada acelular, ela não tem células, então é a primeira camada, ela é a que vai ser a nossa proteção contra a desidratação. Nós temos essa camada granulosa, pulando a lúcida, que ela vai produzir os grânulos de ceratoialina, que são os que, quando o paciente tem dermatite atópica, que é uma doença muito comum, ele tem deficiência na produção desses grânulos. A gente tem a camada espinhosa, que chama espinhosa por conta do formato da célula, e que vai ser uma das regiões que a gente vai ter atenção quando a gente fala sobre o carcinoma espinocelular. Então, nós vamos ter a camada basal, que tem essas células chamadas basaloides, que aí a gente também vai falar um pouquinho sobre o carcinoma basocelular. Então, se você conseguir apenas essa foto da histologia da pele, você consegue destrinchar e se aprofundar em várias doenças, porque cada uma vai ter uma explicação. Daquilo que você vê o paciente, do sintoma do paciente, você vai voltando, 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 e você consegue chegar aí na histologia, tá? É muito legal essa questão das papilas, né, do formato da nossa pele, da irrigação, aonde tem os vasinhos. Então, tudo tem uma questão funcional, tudo tem uma explicação. Aqui, então, também é uma foto, só que nessa foto, ele já é dependendo da região do corpo, a pele vai ter uma característica. Então, em alguns locais, ela vai ter uma camada córnea mais espessa, em alguns locais, ela vai ter mais papilas, as papilas vão ser mais altas, porque elas precisam de mais vascularização, em outras, ela vai ser mais retificado, vai ter um predomínio maior de um tipo celular. Então, é aquela história da função. Então, dependendo da região, ela vai ser mais específica em uma determinada função. Então, isso é muito legal. E, assim, a gente tem pele por todo o corpo. Aqui é uma imagem que está mostrando o melanócito. Então, assim, o que eu quero passar para vocês? Qual que é a importância do melanócito? Ele é uma célula dendrítica. E por que a gente tem tanto medo de melanoma? Então, vocês imaginam uma célula dendrítica que se ramifica, se ela vira neoplásica? Então, a chance de ser infiltrativa é muito maior. Então, por isso que o melanoma é uma doença tão agressiva. Por isso, porque você imagina um tumor numa célula dendrítica, uma célula que tem pseudópodes, né? E aqui também está um pouquinho mostrando como que é feita a produção da melanina. Então, a produção da melanina é assim, um melanócito, ele vai produzir melanina para vários queratinócitos. Então, isso em doenças a gente consegue entender, por exemplo, os albinismos, eles são problemas na tirosinase, que é a enzima que converte a melanina. Como eu faço muita parte estética, né, a gente tem aquelas leucodermias gutatas, que são aquelas manchas brancas, elas são apoptoses de melanócito. Então, por que você vê as leucodermias como manchinhas brancas na pele? Porque a apoptose de um melanócito vai diminuir a produção de melanina para vários queratinócitos, então eles formam ilhas. Então, você vai entendendo, você olha a apresentação clínica da doença e você vai entendendo até a nível celular o que aquilo acontece. Também tem o vitiligo, que é como se você tivesse uma ação autoimune
existem várias teorias para vitiligo, né? Então, existe até a teoria neural, mas a que mais é famosa é a autoimune, em que você vai ter uma ação do seu próprio sistema imunológico, que ele vai destruir o melanócito. Então, por isso que fica com manchas acrômicas, então não são nem manchas hipocrômicas, a característica do vitiligo são manchas acrômicas, né? E aí vocês vão poder destrinchar, isso é mais até com vocês do que comigo, é muito legal ver a produção da melanina na questão da parte da tirosinase, a parte bioquímica. Então, se eu fosse vocês, eu me aprofundaria nesse mecanismo que envolve as organelas celulares. Então, olha só, eles até quando eles soltam esses grânulos, né, envolve lisossomo. Então, é uma coisa bem de biologia celular que é muito interessante, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho, a grosso modo, né, a diferenciação sobre lesões benignas e lesões malignas. Então, não, toda regra tem sua exceção, na medicina o sempre nunca é sempre, o nunca é nunca, mas a gente tem classicamente algumas diferenças. Então, quando você pensa numa lesão benigna, você pensa em lesões simétricas, com bordas regulares, cores homogêneas, e para mim, né, como uma das coisas mais importantes, a estabilidade. Uma coisa que vocês têm que sempre pensar lesões benignas não estão em crescimento. Na verdade, elas vão crescer de acordo com o crescimento do paciente. Então, no consultório de dermatologia, uma coisa que a gente leva muito em consideração, quando a gente faz um exame, que eu vou mostrar depois para vocês, que é a dermatoscopia da lesão, que é a visão com a lupa, em aumento de 20 vezes, são os sinais de crescimento da lesão. E outra coisa que a gente também cada vez mais individualiza é a correlação entre a lesão e a idade do paciente. Então, a gente sabe que os pacientes, eles têm uma idade de crescimento névico, até mais ou menos 40 anos, e que lesões que se modificam ou crescem após essa idade merecem uma atenção maior. Então, esse fica um alerta. A gente tem que, quando você está ali atendendo o paciente, você também tem que ter. A gente não gosta de estudar epidemiologia quando está na graduação, acha muito chato, mas a epidemiologia vai te guiar. Então, é muito mais fácil você que a lesão seja maligna numa pessoa jovem ou numa pessoa mais velha, numa pessoa que sofreu bastante oxidação e dano solar ou numa pessoa que ainda não se expôs a esses riscos. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Aí, as malignas, você pensa em lesões assimétricas, bordas irregulares, lesões de várias cores, e a evolução. Então, se o paciente falar, doutora, eu não tinha essa lesão, em 6 meses ela já está uma formação de um nódulo, tem que encaminhar para um especialista. Foi uma lesão que cresceu. Então, aí o especialista vai se virar, o que ele vai ter que fazer, mas ela evoluiu. Então, isso mostra que alguma coisa ali está se proliferando. Então, aí é super legal a questão da semiologia dermatológica. Eu sempre falo para vocês que vocês nunca deixem nos exames físicos de descrever as lesões dermatológicas, para que vocês vão se habituando com as nomenclaturas corretas. Dá preguiça, porque é uma coisa visual. Então, você olha, você guardou a imagem. Mas, quando você se habitua a descrever, às vezes você até reflete mais sobre a lesão, porque você começa a pensar no tamanho, você começa a pensar na cor, porque a dermato é visual, é uma imagem fotográfica, mas quando você começa a descrever, você tem que destrinchar essa lesão. Então, sempre façam esse exercício da descrição. Não tenham medo de errar. Não existe certo ou errado. Escrevam com as suas próprias palavras, se não lembrarem o nome. Pode pôr uma lesão com uma elevação. Meçam com a régua. Régua todo mundo tem. Não precisa, vocês não vão precisar ter dermatoscópio. Mas, poxa, régua... E assim, as lesões, elas crescem e são avaliadas em milímetros. Então, é muito fácil. E a gente não pode esquecer também de fazer a inspeção e palpação.
Então, palpar a lesão é muito importante. Isso nunca foi me ensinado durante a faculdade, foi uma coisa que eu aprendi com a vida, na residência. Então, se eu pego uma lesão, uma pápula, eu vou palpar, eu vou ver se ela tem infiltração, eu sinto, a gente tem que pôr a mão. É um motivo porque eu não faço consulta online, porque dermatologia e consulta online não tem jeito, entendeu? Para mim é inconcebível avaliar uma lesão pela internet, não tem como. Então, precisa palpar, precisa sentir, precisa olhar de perto, muda tudo. Quantas vezes eu não recebo de parente coisa no WhatsApp que eu acho que é uma coisa, a hora que eu olho é outra, entendeu? Com tudo, com toda a experiência que eu já trago. Então, isso é importante. Aí vamos lá, para os fatores de risco, né? Então, de acordo com o tipo do câncer de pele, ele vai ter fatores de riscos que podem ser um pouquinho diferentes. Mas tem uma coisa que é geral, que é a exposição solar. Então, vocês podem orientar, faz parte da promoção de saúde, vocês orientarem o uso de filtro solar. Quanto menor a renda do paciente, é comum que ele faça trabalho exposto ao sol. E a gente sabe que filtro solar eles são EPIs, eles são equipamentos de proteção individual. Quando vocês forem estudar medicina do trabalho, vocês vão ver que eles têm, dependendo da profissão do paciente, eles vão tem aquelas normas de regulamentação, eles vão ter direito ao uso de filtro solar. E às vezes eles nem sabem desses direitos, e às vezes eles têm o direito, têm o protetor e não sabem da importância. Então, assim, vale a pena você ser um profissional ativo e você promover essa saúde. E assim, quanto mais baixa a renda a população, mais difícil é o acesso ao serviço de saúde. Então, se esse paciente vier a ter um espino celular, um vaso celular, às vezes ele corre o risco de não ter essa porta de entrada. E aí acontecem aqueles tumores que a gente vê chegar. Meu marido é cirurgião plástico, ele faz reconstrução de tumores, que são aqueles tumores com invasão óssea, e aí você olha e fala, por que um CBC, um vaso celular tão simples, ele chegou nesse tamanho, ele infiltrou calota craniana, como assim? E aí, é porque são pessoas humildes, são pessoas que não têm, às vezes, o esclarecimento do momento que ela vai procurar o serviço de saúde. Então, se você atuar de forma preventiva, você indiretamente vai estar evitando isso no futuro. Então, toda informação é válida. Então, se empenhem, sejam ativos, é muito importante. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que é mais temido aí dos cânceres de pele, que é aquele mais letal, o melanoma. E existem algumas regras básicas que vocês já devem ter ouvido falar, que nas campanhas de câncer de pele a gente fala muito sobre o ABCDE. Então, é uma regra simples, que consegue fazer uma triagem. Então, assim, todo exame de triagem, ele é muito sensível. Então, ele vai conseguir, isso é um conceito que é muito importante vocês estudarem também. É difícil, talvez vocês ainda vão ter que rever isso por muito tempo aí, nos próximos anos, mas é o conceito de sensibilidade e de especificidade. Durante a vida toda, você vai lidar com isso. E se você entender isso, você vai entender a função do rastreamento. Então, isso é um exame muito sensível. Ele vai tentar detectar o máximo de lesões que possam ter um risco, e aí o encaminhamento para o médico especialista vai ser o que vai detectar, vai ser a especificidade, vai ver se aquilo mesmo é aquilo. Mas a função de vocês vão fazer, vocês vão se basear nesses critérios e tentar excluir o que é benigno e encaminhar o que é maligno, né? O que pode ser maligno, certo? E aqui eu trouxe para vocês, né? Eu achei bem interessante, olha só, eu fui dar uma olhadinha, porque eu falei, será que ainda tá esse negócio de ABCDE, né? Será que, porque uma época mudou o E, né, que era
esse evolução era elevated, então, mas eu achei no guideline, esse guideline é muito legal, da NCCN, né? Essa é um site americano que ele tem várias diretrizes sobre câncer, e assim, para um aluno de segundo ano, ler informação para paciente também acrescenta, então dá para baixar, acho que eu coloquei no último slide, e ele fala várias coisas aí básicas, mas que para quem está aprendendo é muito interessante, uma fonte extremamente confiável. Então ele explica sobre a assimetria, então a gente sabe que lesões assimétricas, por que as assimétricas, aquilo que eu falei para vocês, por que as assimétricas, elas podem indicar malignidade? Porque elas estão mostrando crescimento. Em algum polo da lesão, ela continua crescendo. As bordas, então, assim, a gente sabe que lesões com tendência a bordas regulares são mais benignas. As bordas, o tumor, ele é muito irregular. Toda neoplasia é a proliferação de células que não estão funcionando bem. Então, os vasos que irrigam essa neoplasia são irregulares, as células, elas são, geralmente, tendem à indiferenciação, elas não são diferenciadas. Então, é comum que você olhe e seja uma coisa desorganizada. Depois eu vou explicar uma coisa sobre diferenciação no espinocelular, que é super legal, e a gente consegue correlacionar com a clínica, tudo isso que vocês estudam de teoria, aí de patologia, a diferenciação dos tecidos, então uma célula, quanto mais indiferenciada, mais pior é a neoplasia, então a gente vai chegar lá, tá? Peraí que não tá indo. Aí, então, então assim, existem vários guidelines, assim, que de sensibilidade para tentar pegar essas lesões para médicos generalistas. Um que é legal e que ele tem respaldo em literatura é o sinal de patinho feio. Na verdade, como o paciente ele tem um código genético dele, é muito comum que todas as pintas, os nevos, né? Eu vou falar pintas porque vocês estão no segundo ano, mas a gente chama de nevo. É comum que ele tenha uma coisa que chama identidade névica. Então, quando a gente vai lá com a lupinha, com o dermatoscópio, a gente vê que as lesões são muito parecidas entre elas. Então, por que parecidas? Porque cada um tem um padrão de nevo. Uns têm nevos rosados, que são as lesões, pink lesions, outros têm lesões globulares, outros são coisas muito específicas, isso vocês não precisam saber. Mas, geralmente, isso leva a um padrão. E aí, naquele paciente que você olha várias pintas e você vê uma diferente, isso chama o sinal do patinho feio. Aquela que não obedece o padrão névico do paciente merece uma atenção especial. Então, eles já testaram na questão aí de sensibilidade, especificidade, e viram que isso funciona. Isso tem respaldo em literatura. Então, se um dia você tira a roupa no exame do paciente, olha, vê que ele tem um monte de lesão igual e uma é diferente, vale a pena dar atenção para essa lesão, tá? Aqui eu achei, acho que foi no guideline também lá da NCCN, olha só o que eu falei. Então, esse paciente tem uma identidade, isso vocês podem também fazer uma educação médica com o paciente, explicar para eles. Então, falar, olha, se tiver alguma lesão que você vê que é diferente, uma lesão que cresceu diferente das outras, você me procura, você volta, é uma boa orientação, que inclusive até eu faço isso para os meus pacientes. Aí nós vamos começar a falar um pouquinho agora das neoplasias cutâneas, né? Vamos falar sobre o melanoma. Então, eu já comecei a introduzir um pouquinho ele quando eu mostrei o melanócito. Então, ele é um tumor de melanócito. Ele é muito agressivo, porque ele é um tumor de uma célula dendrítica. Então, essa célula dendrítica é muito infiltrativa. Existem vários subtipos, vários comportamentos de melanoma, isso é extremamente complexo, tá? Mas o que a gente sabe? Que o melanoma, ele vai ter uma fase inicial de crescimento radial, então ele vai se expandir horizontalmente pela epiderme, e é um momento que a gente precisa diagnosticar, e depois que ele faz essa expansão
radial, ele começa a ter uma expansão vertical. E é aí que ele começa a... qual que é o nosso medo? Nosso medo é que ele ultrapasse a camada basal, e aí o que que ele encontra? Ele vai encontrar vaso, e aí ele vai cair na circulação e metastatizar. Então, a gente quer encontrar sempre melanoma in situ, que ele está acima da camada basal da epiderme. Se ele começa a infiltrar, aí a gente começa, eu vou mostrar para vocês, o estadiamento começa a ser pior, e os riscos, por que que o estadiamento é pior? Porque o estadiamento prevê o risco de metástases, tanto a distâncias sólidas como o linfonodo, enfim, é um mundo aí, um mundo à parte. Melanoma é uma doença difícil, porque é muito complexa, tem muita informação. E, como eu falei sobre célula dendrítica, ele tem um alto potencial metastático, uma alta mortalidade. Aqui está um exemplo clínico de melanoma, né? Então, esse aqui eu peguei do Robbins. Olha só, vamos praticar o ABCDE. Então, ela é uma lesão totalmente assimétrica. Olha as cores dessa lesão. As bordas, ela é redondinha de um lado, do outro ela é lobulada, né? Então, e assim, ela tem um pouquinho de elevação, se vocês verem. Então, e ela com certeza é uma lesão que evoluiu. Pode não só evoluir, como involuir. Talvez involuir é pior do que evoluir, mas uma lesão que se modificou com o passar do tempo. E aí, tem os achados histológicos, então, eu sei que histologia é difícil, né? Mas eu vou falar para vocês, a gente na dermatologia a gente vê muito anatomopatologia, a gente acompanha lá na patologia, olhar as lâminas, né? Na verdade, o que quando o patologista olha, ele vai buscar na lâmina para saber se é um nevo ou se é um melanoma. Claro, existem as colorações, dá para fazer aquelas imunos, isso tudo bem, é uma coisa mais complexa. Mas a primeira coisa ele vai olhar a célula, ele vai olhar os núcleos, ele vai olhar se tem quantas mitoses por campo. Então ele vai é o que vocês estão estudando. Então, por que é importante vocês saberem o ciclo celular? Por que é importante vocês saberem como funciona a divisão celular? Porque a gente consegue, isso vai ser aplicado o resto da vida. Não é nada extremamente complexo. O patologista vai buscar sinais de proliferação celular, de células estranhas, células com 3 núcleos, células se dividindo. É isso. E aí, a partir do momento que ele olha e fala, nossa, que células feias. Aí sim, ele começa a tentar entender padrão, delimitação, infiltração, ele vai curar com imunistoquímica para poder chegar no diagnóstico correto. Mas o básico é bater o olho e ver se as células estão normais, se elas estão se dividindo, porque células neoplásicas têm um comportamento anômalo. Então, elas têm um índice de mitoses muito intenso. Então, o patologista bate o olho, ele já vê que a coisa ali não está andando bem. Por quê? Eles vão corar a lâmina em hematoxilina eosina. Então, é o primeiro rastreio do patologista. Pode ser a doença mais complexa do mundo, eles vão fazer essa coloração, que vai ser a porta de entrada. Depois, eles vão para as outras que são diferentes, tá? Aí aqui é o que eu falei, melanoma existem subtipos, então a gente tem o extensivo superficial, o nodular, o lentigo maligno, que é mais, cada um tem uma epidemiologia aí, uns são de pacientes mais jovens, outros são de pacientes que se expõem mais ao sol, outros têm uma etnia um pouco mais característica, por exemplo, é o que todo mundo cita, o acral lentiginoso, ele é extremamente, o índice de mortalidade dele é super alto, que é o que o Bob Marley faleceu, então geralmente é uma doença de acometimento muito rápido, o paciente detecta, ele tem um prognóstico péssimo, morre em semanas, assim, já peguei alguns casos que a gente internava o paciente para fazer diagnóstico, estadiar, ele morria nessa internação, então é uma coisa bem rápida.
E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o melanoma, que é uma coisa que eu vou introduzir, vocês não têm obrigação nenhuma de saber isso, assim, destrinchar, mas isso cai muito em prova de residência, que é o índice de Breslow, a espessura. Então, hoje, um dos principais fatores prognósticos em melanoma é, na verdade, a altura que ele vai ter em relação à epiderme. Então, quem fornece esse índice é o patologista, então ele só vai, com o diagnóstico, já vem o Breslow, é a primeira coisa. Então, você recebe o laudo de melanoma, ele já mediu o Breslow. O Breslow funciona muito bem para lesões não ulceradas, porque a ulcerada você perde o parâmetro da epiderme, e de acordo com a medida que ele tem de profundidade, ele vai predizer o risco de mortalidade desse paciente. Claro, hoje nós vivemos uma nova era, graças a Deus, a gente tem imunoterapia, tem terapia-alvo, então isso tem mudado a mortalidade, mas quando eu estava na mesma condição de vocês, era uma sentença. Então, assim, Breslow acima de 2, por exemplo, você já falava, meu Deus, as chances desse paciente são poucas. E também o Breslow, ele vai indicar sobre você fazer ampliação de margem ou não, sobre você fazer o linfonodo sentinela. Então, o Breslow é importante para guiar os próximos passos da avaliação clínica desse paciente. Aqui, ó, então eu estou mostrando para vocês, olha só, ele ele ultrapassou a camada basal, aí ele está chegando nos vasos, então com certeza esse é um Breslow provavelmente maior que 0,8, então é um prognóstico, depois isso entra a gente precisa estadiar esse tudo. O Breslow é um dos principais, não é o único fator que vai influenciar no estadiamento. Agora, a gente vai falar sobre um câncer de pele, que é o mais comum de todos, que é o CBC. Que lembra quando eu mostrei a epiderme para vocês? Eu mostrei aquelas células basaloides, que são próximas da camada basal. E aí, ele é o mais comum. Ele tem um crescimento lento. Baixa metástase, sim, praticamente zero metástase. Só que ele tem um único problema. Ele faz invasão local. E ele é rosinha, ele é perolado, ele muitas vezes é confundido com uma espinha. Então, qual que é o maior problema do carcinoma basocelular? São os danos estéticos e funcionais. Então, por exemplo, é por causa dele que o pessoal perde nariz, é por causa dele que o pessoal perde o olho, tem que fechar o olho do paciente. Então, e qual que é a mensagem? Ele é um câncer de pele que a detecção precoce vai ser a que mais vai evitar esses danos estéticos e funcionais. Então, aqui eu trouxe uma imagem, ele tem essa característica, ele é uma pápula perlácea, que significa perolada, com telangiectasias arboriformes, né, que são esses vasinhos, ele tem vários subtipos, né, também, subtipos histológicos, mas costuma ser uma cirurgia fácil, com pouca recidiva. Existem alguns subtipos mais chatinhos, que até existe uma cirurgia que chama micrográfica de Mohs, que aborda esses subtipos, mas é uma coisa, aí vocês não precisam saber. Aí aqui eu trouxe a histologia para vocês verem, a mesma coisa, olhar para as células. Primeira coisa, eles vão olhar, vão ver que são células basaloides da camada basal, mas vão procurar a mesma coisa, atipias celulares, mitoses, células com vários núcleos, aumento de citoplasma desproporcional ao núcleo, muitas células em processo de divisão, em mitose, naquele campo. É o que vocês vão saber fazer para diferenciar sobre uma célula típica e atípica, né? Aí nós vamos entrar agora na parte dos espinos celulares, e nós vamos começar pela coisa mais comum que existe, que é a ceratose actínica. Ceratose actínica é uma lesão pré-maligna, ela às vezes é áspera, ela é mais palpável do que visível, ela é vermelhinha e ela é escamativa. Essas são aquelas lesões que todo mundo tem um parente que leva no dermato, queimar com gelinho. Agora a gente tem outros métodos para cauterizar, hoje já tem medicação, mas enfim,
Quem tem parente muito branquinho vai ter 200 teratoses aquitínicas durante a vida, e é importante tratar, porque existe um percentual a longo prazo de malignização. Então, aqui está um exemplo da ceratose aquitínica, sempre vó, é coisa de vó, porque ela é uma repercussão do dano celular crônico. E o que é a ceratose aquitínica? A ceratose aquitínica, você já tem um grau de atipia celular, mas você não tem uma atipia celular suficiente para que ela pegue a espessura toda da epiderme. Então, ela é um pré-câncer. Hoje, a gente já trata ela numa forma espectral, como se ela fosse o início do espinocelular. Então, às vezes, a gente vai acompanhando uma ceratose aquitínica, e se você for fazendo o acompanhamento histológico, você vai ver que ela é o começo do espinocelular, porque ela tem quase as mesmas características que ele. Muitas vezes o patologista não consegue nem bater o martelo, falar, isso é ceratose actínica hipertrófica, é espinocelular, porque é tão parecido que até ele sugere EQ0 e avaliar a lesão como um todo, às vezes. Pela biópsia ele não consegue fazer essa diferenciação. Mas é isso, ele vai procurar a mesma coisa, vai procurar células em divisão, células atípicas, vai ver que ali aquela histologia não está normal. Por isso é muito importante saber a histologia normal. Então, eu falo isso para o Junqueira é um livro muito importante. Para você um dia, quando você, dependente da especialidade, se você for gastro, se você for hemato, você tem que saber como é a célula normal para depois saber como é a célula atípica. E aqui, então, o carcinoma espinocelular. Esse é o tipo de câncer mais ocupacional que existe, ele está associado à exposição solar diária. Hoje, antigamente a gente tratava ele com risco metastático, muito parecido com o CBC, quase nada de metástase. Hoje esse conceito vem mudando, cada vez mais os guidelines, NCCN já mudou o guideline em 2025, então a gente sabe que dependendo da localização, a gente classifica em alto risco, baixo risco de metástase, e isso vai incluir muitas coisas, subtipo histológico, localização, tamanho da lesão, então SECs maiores que 2 centímetros, hoje a gente tira com certeza. E durante a minha residência, eu vi vários casos que a pessoa ia com carcinoma espinocelular na mão, e aquilo que eu te falei, pessoa muito humilde, fica demorando, perde o ônibus, perde o agendamento, o telefone quando vai fazer a cirurgia não encontra, porque não tem telefone, tem que convocar o parente mora no sítio, e aí a pessoa volta com metástase pulmonar. Então, uma doença, isso é o exemplo que a prevenção secundária não foi feita de forma nenhuma, porque era só ter operado na hora certa. Então, e aí vira uma situação assim com neoplasia de linfonodo, tudo totalmente agressivo. Esses pacientes geralmente têm um desfecho muito ruim. E isso já vi vários casos. Então, é por isso que eu falo, é importante essa prevenção secundária. Viu a lesão, vamos tratar essa lesão. Então, aqui está o exemplo, né? Esse é de orelha, então são lesões mais hiperceratóticas. E o que é legal na questão do espinocelular? Que ele existe uma classificação histológica e uma classificação clínica, e a gente sabe que muda a apresentação clínica dele de acordo com o grau de indiferenciação. Então, se as células são muito indiferenciadas, a gente vê lesões geralmente nodulares, bem eritematosas. Esse que a gente está vendo aqui, provavelmente, ele é moderadamente indiferenciado, ele não é nem pouco, que aí a gente tem alguns que é o ceratocantoma, alguns que a gente vê que são bem clássicos, mas você consegue saber a diferenciação das células pela expressão clínica. Isso é lindo. Não sei se vocês têm a mesma paixão pela medicina do que eu, mas como que eu consigo olhar a lesão e eu consigo predizer como vai vir o laudo da patologia da diferenciação clínica?
é fantástico, entendeu? É maravilhoso. E aí eu vou explicar para vocês sobre um pouquinho sobre a dermatoscopia, que vocês já devem ter visto, os dermatologistas com aquela lupinha, não serve só para fazer fotinho no Instagram, olhando no negocinho, não. Aquilo, na verdade, eu não uso estetoscópio mais, nem sei onde está o meu. Eu uso o dermatoscópio todo dia, então ele é o meu estetoscópio. Na hora que chega o paciente, ele me mostra todos os tipos de lesões, eu faço tricoscopia, eu avalio o couro cabeludo, então eu consigo fazer um aumento de 20 vezes e consigo fazer uma análise de padrões que vai melhorar a minha especificidade do meu exame. Eu vou conseguir cada vez mais chegar perto do diagnóstico e falar com certeza. Na verdade, o que dá o diagnóstico de neoplasia sempre a histopatologia, vai ser sempre a biópsia. Mas, na verdade, isso aqui é importante para saber os que eu posso deixar para trás. Então, eu não vou ficar tirando tudo que eu vejo pela frente, eu não vou retalhar meu paciente. Tudo que eu faço de biópsia, tudo que eu faço de eczeres e de lesão, eu deixo uma cicatriz nesse paciente, uma cicatriz física e às vezes emocional. Então, ele é muito bom para eu conseguir falar, não, calma, isso aqui está com uma cara boa, vamos observar, a gente reavalia em 3 meses. Então, eu vejo essa principal função da dermatoscopia. E aqui estão algumas lesões que eu vou mostrar para vocês dermatoscópicas, né? Então, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ele é um melanoma. Então, eu consigo ter alguns critérios, como rede pigmentar, eu consigo ver o véu azul acinzentado, eu consigo ver uma área de regressão, mas ele não é muito parecido com esse é um vasocelular pigmentado. Então, requer um treinamento muito intenso. Aqui eu tenho uma ceratose aquitínica, aqui eu tenho um espinocelular. E esse, olha só, eu consigo já perceber que ele é um espinocelular já pouco diferenciado, porque ele tem bastante, ele já está bem eritematoso, menos ceratótico, ele já não está, a célula, ela está tão indiferenciada que ela já não produz mais ceratina. Então, isso é uma coisa que ela está perdendo a função. Qual que é a função da célula? Produzir ceratina. Ela já não está mais fazendo isso, né? Aqui também eu tenho outro vaso celular com os sinais de crescimento que eu falei para vocês. Então, a gente tem uns padrões que a gente avalia sobre esses glóbulos, pseudópodes. É uma coisa, assim, espetacular. Então, vocês vão passar por muitas armadilhas diagnósticas, então vão ter muitas lesões que são benignas, que vão parecer malignas, como ceratose seborreica irritada. Os nevos, eles podem ser displásicos, mas não quer dizer que eles são melanoma. Os granulomas piogênicos, as ceratoses seborreicas planas, lesões em face, por conta dos folículos, a gente tem muita unidade pilosebácea na face, muito mais do que no resto do corpo. Então, quando você avalia a pele da face, ela é como, por que a gente tem espinha no rosto e não tem no resto? Porque a pele da face é diferente. Então, quando você faz aquela avaliação dermatoscópica, é completamente diferente. Lesões na face, então, vão te dar um pouquinho de dúvida, e às vezes ceratose aquitínica pigmentada pode simular um melanoma, mas o médico generalista não tem obrigação nenhuma de saber isso. Quem tem a obrigação de saber isso sou eu, tá? Vocês vão apenas detectar tudo aquilo que vocês acham que não está normal e encaminhar para ser avaliado. Então, as mensagens finais para esse encontro, que eu acho importante, é que toda lesão em evolução merece investigação, a detecção precoce do melanoma salva vidas, a dermatoscopia melhora a acurácia diagnóstica e especificidade do exame, e biópsia padrão ouro, não se faz diagnóstico de nenhum câncer no mundo sem ser biopsiado. Então, é isso. Aqui eu coloquei para vocês o site da NCCN, lá é super legal porque tem material não só para câncer de pele, mas para várias neoplasias, e aquele guideline para paciente, que eu falei que vocês vão, que eu acho legal ler, porque, querendo ou não, traz algumas informações, são informações de confiança. É isso.
Deixa eu ver se não tem mais nada. Não, é isso mesmo. Excelente, Nath, ótimo. Acho que a gente pode abrir para perguntas ou para comentários? Claro, claro, com certeza. Estou à disposição. Se eu souber, eu vou responder. A Andrea ergueu a mão. Pode falar, Andrea. Vamos lá. Boa noite, doutora. Boa noite, colegas, professor. Eu achei perfeita a palestra, essa aula que a gente teve hoje, mas a minha dúvida é o seguinte: nós, como futuros médicos, a gente vai estar na atenção básica. E a gente sabe que a gente vai se deparar com essas lesões a todo momento. Como a doutora mesmo falou, no caso, mesmo passando por uma análise ali como generalistas, passou pelo critério ABCDE e julgou que ali é algo que pode ser um câncer, né? Eu teria que encaminhar esse meu paciente para um especialista para ele realmente fazer uma análise, uma biópsia e tudo mais. Só que a nossa realidade é bem clara. Se a gente for encaminhar esse paciente para um dermatologista, ele vai ficar numa fila aí de atendimento que pode demorar muito, inclusive porque a doutora falou que a gente tem lesões que têm uma evolução lenta, mas tem umas que têm bem rápido. O médico que está ali na atenção básica, ele poderia fazer uma biópsia e encaminhar isso para um laboratório antes de ter que encaminhar para um especialista, baseado na realidade que a gente vive? Então, isso é uma coisa para a formação de vocês. Uma vez que você tem um CRM, você pode fazer tudo. Você pode fazer cirurgia, você pode operar se você quiser, você pode prescrever o que você quiser, você vai ter um CRM. Não, mas aí precisa pensar, é ético você fazer isso? Então, assim, você que vai ter que refletir. É ético você deixar uma cicatriz em um paciente sem ter certeza se aquilo, ou sabe, se você tiver, se a sua consciência dizer assim, olha, eu tô numa cidade muito pequena, eu não tenho condições de encaminhar, não tenho oncocross, não tenho, eu vou fazer essa biópsia porque isso vai mudar a vida do meu paciente, então tá correto. Se você souber fazer essa biópsia, não expor ele a nenhum risco, parabéns, você agiu da melhor forma. Agora, aqui na nossa região, eu falo pela nossa realidade. A gente tem o CROSS, que é o encaminhamento via PSF, e tem o OncoCross. Então, as suspeitas de câncer de pele, elas chegam muito rápido na especialidade. A gente tem, cada vez mais, a gente tem AME, a gente tem os hospitais de referência. Então, até mesmo no meu consultório, eu já tive pacientes que o paciente fez a consulta, não tinha condições de fazer o procedimento, e eu faço uma carta, ele procura o posto de saúde, e como eu estava no grupinho ainda da residência, eu vi que o paciente chegou com 15 dias depois. Então, assim, eu acho que tudo é reflexão. Então, assim, a gente tem que ter, na medicina, é a profissão do bom senso. Você tem que ter bom senso sempre. E, assim, você tem que pensar sempre no risco e no benefício. Para tudo. Então, eu vivo isso, eu falo que às vezes eu fico cansada porque o meu dia, ele é um dia baseado em tomada de decisões. Às vezes eu estou falando com o paciente, minha cabeça está assim, ó, tomando decisões sobre o que eu vou fazer. Então, e eu estou aqui pesando risco, pesando benefício, pesando risco, pesando benefício. Mas é isso. E assim, por isso que a medicina é uma profissão de longo prazo. Porque muitas vezes você vai acertar, muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai aprender com seus erros e falar, nunca mais eu faço isso. E isso vai gerando o seu caráter e a sua formação como médico. Então, mas às vezes vale a pena ousar pelo paciente? Com certeza. Quantas vezes a gente não cometeu algumas infrações? Quantas vezes eu não deixei o PS de cidade pequena vazio
para entrar na ambulância com o paciente, sabendo que se chegasse alguém lá, eu ia ser a responsável. Mas eu sabia que aquele que estava ali comigo precisava mais de mim. Então, são decisões. Você vai ter que ponderar, entendeu? Não vai ter uma resposta exatamente para isso. Mais alguma pergunta, gente? Obrigada. Sim, professor. Boa noite a falar. todos. Pode falar, Boa Alex. noite, doutora. O seguinte, geralmente numa inspeção, nós vamos olhar mais no sentido da face, né? Que ele vai estar descoberto, porque geralmente uma pessoa dessa, às vezes ela chega com outras queixas, né? E aí você acaba vendo na inspeção ali se tem algumas características aí que indiquem um câncer de pele, né? Mas também eu queria saber se no membro inferior, perna, por exemplo, tem a mesma possibilidade de ter, né, esse tipo de melanoma. O melanoma sim, tá? Porque o melanoma, dos 3 tipos, ele é o que menos está relacionado à exposição solar. Ele pode aparecer em áreas não expostas. Então, tem o correto. Eu sei que não dá tempo, que muitas vezes uma estratégia que você pode usar é perguntar: notou o aparecimento de alguma lesão na perna? Porque eu sei que na prática é diferente, mas na teoria você tem que olhar até o meio dos dedos do paciente. A inspeção é crânio-caudal, como toda semiologia clássica, e aí você vai ter que olhar sempre onde tiver pele você tem que olhar, entendeu? Então, e uma estratégia que eu uso, às vezes as pessoas, eu uso até hoje isso no meu consultório, elas ficam um pouco tímidas para ficar pelada. É tão ruim você deixar a pessoa pelada para falar, vou olhar a sua pele. Então, eu tiro a blusa, examino, coloco a blusa do paciente e aí eu tiro a calça. Porque ele vai perceber que só vai estar descoberto a local do exame. Isso deixa um pouco mais, mostra um pouco mais de seriedade, assim, a pessoa não se sente tão vulnerável, entendeu? Perfeito. Obrigado. Neto, pode falar, Neto. Deixa eu ver se eu liguei. Ligou o microfone aqui? Ligou. Então, doutora, uma dúvida que eu tenho: quando vai fazer a coleta do material, seja para um punch ou uma punção ali da região do tumor, Uhum. se fizer um sangramento, uma lesão, eu posso estar induzindo uma metástase, que essa célula esteja caindo na circulação? Olha, teoricamente não, tá? Então, tanto que a gente existem as biópsias incisionais, que são biópsias em que você não tira a lesão inteira, e tem as biópsias excisionais. O melanoma, ele é um pouco diferente. A recomendação é que você faça a biópsia excisional, por quê? Por causa da história do Breslow. Eles vão analisar a peça como um todo e tentar achar a maior região de profundidade, certo? Mas nas outros tipos de neoplasia, vaso, espino, não existe isso em literatura. Agora, já operei, agora eu não opero mais lesão, eu não faço mais tanta cirurgia, mas quando eu operava com meu marido, os cirurgiões plásticos que operam grandes lesões, eles sempre trocam a lâmina. Então, por exemplo, assim, a lesão que ele faz a retirada do tumor, ele não vai usar para fazer por exemplo, fazer o corte do retalho. Vamos supor que vai precisar de um retalho, né? Então, eu sempre vi eles. Agora, isso tem evidência científica? Não. Mas eu acho assim, o que é o valor de uma lâmina para uma cirurgia? Então, mas a biópsia incisional não tem esse risco, tá bom? Muito obrigado. Show. Mais alguém, pessoal?
Pode falar, André. O microfone está desligado, André. Doutora, em relação ao uso do protetor solar, existe uma polêmica entre alguns médicos, poucos, mas ainda falam em questão de não utilização do protetor. Mas existe um equilíbrio entre a utilização do protetor solar, no intuito de evitar, né, o câncer de pele, e em relação à vitamina D, existe um Desculpa, equilíbrio? cortou a última parte que você... Existe uma polêmica entre o uso ou não de poucos médicos do protetor solar. Existiria um equilíbrio entre a utilização do protetor e a vitamina D? Será que me escutou? Essas internets de idosos é terrível, né? Você conseguiu ouvir a pergunta da Andrea? Não, eu vi que tinha relação com o filtro solar. O filtro solar, vou repetir. Alguns poucos médicos ainda defendem a não utilização do filtro solar, né? Mas existe um equilíbrio entre a utilização ou não do filtro, ou o equilíbrio mesmo, né? E em relação também à vitamina D, já que se você utiliza de uma forma, vamos dizer, excedente, você impede a absorção para a vitamina D, e em relação também ao filtro químico e o físico? Então vamos lá. Já tem, até foi o Helder conhece o Dr. Hélio, ele pesquisou lá sobre a dosagem da vitamina D, e ele pegava o pessoal que ia a pé do bloco no pronto-socorro, fazia a pessoa passar bastante protetor, outra não passar, e isso não teve alteração na produção da vitamina D. Por quê? Porque mesmo você usando um filtro solar, ele está filtrando, ele não está bloqueando 100% a exposição solar. Então, o que passa é suficiente para estimular a produção de vitamina D. E também, assim, repor vitamina D não é uma coisa complexa, né? As pessoas amam tomar vitamina D à toa, então não é uma coisa assim que vai. Se abaixar, eu acho mais pertinente você estar protegido, não ter neoplasia de pele, do que você tomar uma dosinha de reposição aí de vitamina D, certo? Sobre protetores físicos e químicos, existem algumas diferenças cosméticas e também na questão do que protege mais, mas isso é uma discussão extremamente complexa, nem podemos mais chamar de físicos e químicos, hoje a gente fala sobre protetores minerais e não minerais, então, mas o que importa, na verdade, é o rótulo, e uma coisa que é muito importante é a dose correta. Então, a Sociedade de Dermatologia, ela deixa sempre aquelas orientações sobre a colher de chá, porque o rótulo garante o FPS se usado naquela quantidade. Então, recentemente, teve até um estudo que avaliou os filtros em bastão e mostrou que para você ter a proteção do rótulo do filtro em bastão, você precisava passar o bastão 8 vezes na região. Então, como que o paciente, se ele busca uma cosmética melhor, ele vai passar 8 vezes? Então, a gente tem que, na verdade, é o bom senso, eu sempre falo isso. Se você for uma pessoa que irrita o paciente, fica falando assim, você tem que usar protetor solar, tem que reaplicar de 3 em 3 horas, e se você começar a punir ele com o seu estresse de querer que ele use protetor solar, ele vai falar, poxa, eu não dou conta, eu não consigo, eu tenho que acordar, me trocar, eu já tenho um trabalho pesado, então, você tem que incentivar ele a inserir o filtro na rotina,
Então, de manhã, ele já fala assim, bom, se você usar de manhã e reaplicar na hora do almoço, eu já vou ficar muito feliz. E aí, depois, esse paciente vai começar a ser mais aderente. Então, você tem que fornecer opções de cosmética boa, porque se a pessoa não se adaptar, é algo que ela vai precisar usar todos os dias, ela não vai usar. Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? Obrigada. Imagina. Nath, aproveitando essa pergunta da Andrea, queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre os graus, né, os números de FPS. 15, 30, 50, 60 mais, 60 plus. Então, na verdade, vamos lá. O que a Sociedade de Dermatologia recomenda? Acima de 30. Às vezes a pessoa fala, estou usando um 99, só que ela passa pouca quantidade uma vez por dia. Ele vai proteger 99? Não. E assim, a diferença entre o 30 e o 70 não é proporcional ao número. Então, se você for ver o quanto protege, o 30 protege 55%, o 70, 65%, usado na quantidade correta. O cálculo é um cálculo complexo, baseado no eritema da pele quando está exposto ao sol, o tempo de eritema quando está exposto ao sol. Então, na verdade, eu sou sempre contra focar no número. Hoje, os filtros, a maioria deles é 50, 60. Então, mas eu acho que é mais importante o paciente se adequar cosmética do filtro do que você ficar batendo no FPS. Porque o que vai fazer ele aguentar usar o produto todos os dias da vida dele é ele gostar do produto, entendeu? Não, 99 vou usar, mas se for melado, se for fedido, se der espinha, pode ser 1.200 de FPS, a pessoa não vai querer, entendeu? Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Posso falar? Doutora, tem bastante produto hoje em dia com niacinamida, protetor solar e o que ele faz ali? Qual que seria a eficácia dele em relação ao melasma? Ao melasma? É. Então aí a gente está falando de uma outra doença, né? O melasma, ele é uma doença de pigmentação, que hoje a gente sabe que não está relacionado só à exposição solar, e por isso que a niacinamida tem ganhado tanto espaço aí, não só no tratamento, não só no filtro solar, como nos cosméticos que a gente usa para tratar melasma. Na verdade, os filtros, eles tentam introduzir também antioxidantes, outras substâncias, para além de fazer uma proteção do FPS, ele conseguir fazer esse efeito antioxidante que funciona como protetor na pele. É por causa daquela oxidação que a luz faz na pele, né? Mas a niacinamida, ela tem uma ação, a principal ação dela na pele é a ação anti-inflamatória. E hoje a gente sabe que o melasma, além dele ser uma doença de pigmentação, ele tem um fator inflamatório muito intenso. Então, a gente usa hoje para tratar melasma ácido tranexâmico, o Transamin, que é um remédio que vocês vão ver sendo aplicados para hemorragia, coagulação, vão ver muito na GO, Transamin. A gente usa ele como drug delivery, a gente faz mesoterapia, todos os produtos que vão fazer clareamento vão usar o ácido tranexâmico, e além de ele também vai inibir um pouco os fenômenos vasomotores da pele, a gente sabe que isso tem influência ali na pigmentação, mas o melasma é muito bonito, porque quando você começa a estudar os ativos que fazem o clareamento, você volta lá naquela foto do melanócito que eu te falei, que eu mostrei, porque cada componente, hoje a gente tem tiamidol, a gente tem hidroquinona, a gente tem o melazil,
cada componente vai agir numa cascata uns vão inibir tirosinase, outros vão atuar no transporte. Então, é uma biologia celular muito legal, assim. Se eu tivesse um livro de bioquímica, eu ia ficar destrinchando a produção de melanina. Ah, legal, obrigado. Eu achei bem interessante, eu vi, eu acho que numa bula de um cosmético, que ele agia ali, ajudando ali a conversão de NAD e FAD, e daí isso daí ajudava na proliferação celular, né? Uma relação assim. Hoje a gente está vivendo um boom dos cosméticos, né? Então, agora, não só dos cosméticos, agora a gente está misturando um pouco de medicina com charlatanismo, com ganho de dinheiro, então a gente tem muitos cosméticos que tem agora os coreanos com NADH, que diz que vão otimizar o funcionamento da célula, e com isso vai fazer o rejuvenescimento. Só que, assim, para a gente poder afirmar, uma coisa é a pessoa que vende na loja chegar e falar isso para você. Falar, olha, esse cosmético tem NADH e ele faz isso. Ele não tem conhecimento nenhum. Outra coisa sou eu, como médica, ter que falar sobre isso. Para eu poder fazer uma afirmação dessa, eu tenho que buscar em literatura. Então, na verdade, os cosméticos, eles ainda são muito arcaicos. O ideal era que tivesse estudos clínicos controlados, randomizados, meta-análises, para que a gente conseguisse poder ter um posicionamento amparado por literatura. A gente não pode viver de ouvir as coisas, comprar o que a indústria traz para a gente. Então, hoje, a única coisa que tem literatura com evidência científica robusta de rejuvenescimento celular é ácido retinóico, a tretinoína, que você consegue se respaldar. O resto, falar de NAD, até mesmo eu vejo o pessoal prescrevendo NAD nas formulações orais, agora peptídeos, DHKCU. Então, assim, se um dia me trouxerem os estudos, se a gente vê que os pacientes melhoram e que isso não repercute em risco, porque não adianta melhorar. Tem coisa que melhora, mas que também dá câncer. Ela estimula tanto, ela rejuvenesce tanto, que ela induz tanto a proliferação de fibroblasto, que ela vai te dar um câncer também. E aí você precisa pensar até que ponto isso vale, né? Então, a medicina, ela tem que ter eficácia e segurança. Então, é muito importante ter esse cuidado. Obrigado. Excelente. Acho que a Eduardo tem uma pergunta, né, Duda? Pode falar. Boa noite, doutora, tudo bem? Muito, muito obrigada pela aula, foi muito, muito boa mesmo, ainda foi bem compatível com a tutoria de hoje. E eu queria fazer uma pergunta em relação ao uso da vitamina C, porque eu não sei, a gente acaba escutando em rede social de que o uso da vitamina C durante o dia por baixo do protetor solar, ele tem uma eficácia maior como uma dupla ação de proteção. Tem alguma evidência científica que realmente comprova isso, de que a vitamina C ela ajuda a ampliar o espectro do protetor solar? Obrigada. Sim, então isso a gente tem estudo. Vitamina C também é um composto já bem estudado, e a gente sabe que ela é um poderoso antioxidante. Então, quando você passa ele como uma primeira camada antes do protetor, então a posologia da vitamina C ela tem que sempre ser a de contato direto com a pele. É comum que ela se oxide antes do dano chegar à pele. É como se fosse um escudo protetor. E qual que é o nosso principal fator oxidante da vida? É a luz. Então, é por isso que a luz vai chegar na pele, a vitamina C vai oxidar primeiro, para depois deixar essa luz oxidar a nossa pele. Então, isso é uma estratégia muito interessante, e é por isso que eu sempre falo que a posologia da vitamina C é diurna. Claro, é crime usar à noite, cada um faz o que quer, cada um, entendeu? Mas, se você for querer otimizar os resultados do seu paciente, e aí, eu não estou falando de otimizar tanto proteção contra câncer, porque os filtros, eles protegem muito bem contra UVA e UVB. Então, prevenção para câncer é filtro solar, não precisa de vitamina C. Na verdade, a gente está falando para desordens de envelhecimento e pigmentação.
que aí entra muito na parte estética, e aí ela faz diferença, entendeu? Então, realmente isso sim, a vitamina C associada ao filtro, ela tem evidência de literatura, e a gente tem uma coisa muito interessante agora em literatura, que é a associação de alguns antioxidantes orais, que são derivados de planta. Então, para melasma, tem estudo mostrando que o uso do piquenogenol, que é o Pinus pinaster, ele consegue ter uma função protetor solar oral, que não substitui o filtro tópico, mas que ele melhora o desfecho final do clareamento, entendeu? Então, a gente já está tendo algumas coisas, mas são estudos limitados, com N pequeno, a gente não tem nem meta-análise, nem revisão disso aí, entendeu? Mas, se Deus quiser, é uma parte que está muito em alta, e essas empresas, elas têm um poder muito grande, elas têm uma remuneração boa, elas vão tentar cada vez mais tornar isso estruturado. Então, vai ter muito estudo legal, acho que logo isso vai mudar essa realidade. Muito bom, excelente. Bom, Nath, acho que ali tem os comentários agradecendo, né, pela aula, que foi ótima. Acho que foi muito didática, muito esclarecedora, e isso que a gente realmente buscava, né? Alguém com uma experiência para compartilhar em relação ao tema. Então, muito obrigado, de novo, pela sua presença, viu, por ter topado estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E aí, depois, se você puder compartilhar os slides, né, eu disponibilizo para a turma. Perfeito. Pode deixar, vou te mandar, tá bom? Tá ótimo. Muito Sucinta, obrigado. clara e simpática. Ótima, né? Foi escolhida a dedo. Gente, muito obrigado, viu, Nath? Um beijo. Gente, obrigado, tudo professor. bom? Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.